Que bom, gente, que nós estamos aqui para mais uma vez celebrar o nome de Jesus, né? Para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Nós cremos que você já está aí na sua casa, com a sua família, né? Eu quero aproveitar esse momento para transmitir o nosso abraço, o nosso carinho para você que está aí na cidade de Sozel, de Vitória do Xingu, de Medicilândia, quilômetro 18, e você que é aqui de Altamira. Que Deus possa te abençoar grandemente. Estamos tão felizes porque nós cremos que você já está com a sua família reunida aí na sua casa. Amém? E eu não posso deixar hoje, né, que é uma data tão especial, de parabenizar você que é mãe, porque nós sabemos que ser mãe é uma dádiva de Deus, né? É algo tão maravilhoso que Deus permitiu a cada uma de nós mulher a ser mãe. Que Deus possa te abençoar, mamãe. Aí onde você está, na sua casa, que a cada dia a graça de Deus possa ser derramada sobre a sua vida, né? Nós queremos dizer assim que nós amamos cada uma de vocês, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Então, como nós estamos iniciando o nosso culto, vamos fazer uma oração, iniciando, né? Que você possa fechar os teus olhos aí onde você está, colocar a mão sobre o seu coração e declarar a bênção aí na sua casa, amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento um culto abençoado. Nós cremos que a tua presença é real, Senhor, na vida de cada pessoa, de cada família, de cada casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem abençoado essas famílias, que o Senhor tem dado direção a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, que esse culto seja um momento tão poderoso na sua vida e que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Queridos, nós temos aqui também no nosso culto um link, se de repente você precisar de oração, né? Se você precisar entregar sua vida a Jesus, você vai lá na descrição do nosso link e você vai ver lá e você pode clicar e nós vamos te acompanhar, amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Eu quero deixar para você aqui uma palavra que está em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, né? Então eu creio que esse é um tempo de nós sejamos pacientes. É um tempo ao qual nós precisamos perseverar na oração. Em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Seja paciente, persevere na oração em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E nós também queremos agradecer a você que tem perseverado em nos ajudar nessa obra, nesse ministério. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre, que Deus possa multiplicar sempre a sua semente, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ficar agora com a palavra de Deus e eu creio que nós vamos ser tremendamente abençoados. Fique ligado, você e sua família, e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso culto de celebração, nosso culto em casa, né? Visto que agora nós estamos fazendo culto em casa com as famílias, né? Reúna a sua família, reúna aí toda a sua família para a gente estar juntos, né? Ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, que nós possamos aplicar os ensinamentos da palavra na nossa vida, né? E na nossa casa, nossa família. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, no versículo 10 até o 16, eu quero ler com você. Hebreus capítulo 13, versículo 10 até o 16. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia aí e vamos compartilhar a palavra do Senhor. E começa dizendo: temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento.
Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Versículo 13. Portanto, vamos até ele. Em outra tradução diz: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, levando sobre nós o seu vitupério. Estou traduzindo em outra linguagem. Pois não temos nesse mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto de lábios que proclamam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que tem com os necessitados, pois essas são os sacrifícios que agradam a Deus. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Eu quero colocar uma temática para nós estudarmos essa palavra. O tema dessa palavra é o lugar do sacrifício. Talvez você pergunte: mas Jesus foi sacrificado por mim. Agora eu te digo que ainda resta um sacrifício a ser feito. E esse sacrifício, querido, é por mim e por você. E a Bíblia nos ensina isso, nos fala sobre isso, do lugar do sacrifício. Jesus foi sacrificado fora do acampamento, E o que nós aprendemos com isso? A Bíblia diz: saiamos, pois, a ele. Saiamos, portanto, vamos para perto de Jesus. Uma coisa, querido, que nós precisamos entender: nós precisamos a cada dia da nossa vida, a cada momento, buscar o Senhor, estar mais perto dele, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. A Bíblia fala sobre isso. Então, é um momento, é um convite que o Senhor nos faz. Esse livro aos Hebreus, é para todo cristão, não só para os hebreus, mas para todo cristão que crê em Jesus, que aceita Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, é um convite, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas realmente estejam difíceis, só tem uma solução para a nossa vida, querido: é Jesus. A Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro, lá em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Então, querido, a Bíblia está dizendo para nós: saiamos, pois, a Ele, vamos ao encontro dEle. E aonde Jesus está? Ele está no lugar do sacrifício. Ele está no lugar em que Ele justifica o pecador. Ele está lá esperando você e eu. Sabe, querido, o lugar do sacrifício nós vamos entender mais quando nós lemos aqui: portanto, saiamos, pois, a ele fora do arraial, fora do acampamento, fora do sistema religioso, fora do altar da reputação, para ir ao encontro do lugar, do altar do sacrifício. Nós temos que sair do altar da reputação e ir ao altar do sacrifício, porque Jesus, ele nos ensina. Ele diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz dia a dia. Tome sua cruz dia a dia e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse vai ganhá-la. Ou seja, nós precisamos ir ao encontro de Jesus, deixar o altar da reputação para ir ao altar do sacrifício, aonde nós vamos tomar a nossa cruz. Aquele que quiser vir após Jesus, tome sua cruz dia a dia. Sabe, querido, esse é o sacrifício que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus e pegar a nossa cruz.
tomar a nossa cruz dia a dia, tomar a nossa cruz, crucificar a nossa vontade, descer do altar da reputação e se colocar, se deitar no altar do sacrifício, como fez Isaac. Isaac deitou no altar do sacrifício e ele não foi forçado, ele decidiu se deitar no altar do sacrifício. Assim somos nós. Nós precisamos descer do altar da reputação e se deitar no altar do sacrifício, lá fora, lá no altar do sacrifício, lá na cruz que encontramos o Salvador, lá na cruz que encontramos Jesus Cristo, o nosso Salvador, o verdadeiro culto a Deus. Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o seu culto verdadeiro. Sabe, querido, um culto a Deus, ele está relacionado à cruz, ele está relacionado ao sacrifício. E sabe de uma coisa, querido? Uma boa notícia para você: você é o sacrifício. Sabe, querido? Você tem que ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que fazer esse sacrifício. Paulo ele fala: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É por isso que Jesus faz esse convite para mim e para você: saiamos, pois, a Ele. Sabe, o escritor aos Hebreus está dizendo: vamos ao encontro de Jesus, lá fora do acampamento, lá no lugar do sacrifício, tomar a nossa cruz também, deitar no altar do sacrifício, lá no lugar aonde Jesus foi também sacrificado por nós. O verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus é o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo, os meus desejos, as minhas vontades e fazer a vontade de Deus, como Jesus fez. Esse é o verdadeiro adoração, essa é a verdadeira adoração a Deus, né? Essa é a verdadeira adoração. O que nos faz cristãos não é o que fazemos dentro, mas fora. Não é o que fazemos dentro, mas fora. O que fazemos fora é o que vai retratar, é o que vai dizer o quanto nós temos sacrificado, o quanto nós temos nos colocado no altar do sacrifício, né? Pelo cristianismo, pelo evangelho, pela nossa família e principalmente por Jesus. Principalmente. Por isso que Jesus fala isso. E soframos a mesma desonra que ele sofreu. Ele fala: saiamos, pois, a ele fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Por quê? Porque nós precisamos colocar o exemplo. Jesus nos deu o exemplo para fazer como ele fez. Jesus nos deu o exemplo. Nós precisamos pegar o exemplo de Jesus e tomar a nossa cruz, como ele diz lá em Lucas, tomar a nossa cruz dia a dia. Dia após dia, tomar nossa cruz e segui-lo. Sabe, querido, nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. Nós vamos sofrer, nós vamos passar algumas situações difíceis por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Isso não é uma coisa que nós devemos nos envergonhar. Na verdade, nós devemos nos orgulhar de sofrer por causa de Cristo, né? Nós devemos nos orgulhar por isso. Então, querido, porque nesse mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, todas essas cidades, todos esses lugares que nós vemos hoje, eles vão ser destruídos. Todos esses lugares. Eu não quero aqui colocar um sentimento de medo no seu coração, mas a Bíblia diz que nós, se você é cristão, se nós estamos aqui hoje como cristãos, nós
procuramos a cidade que há de vir. Nós não temos cidade permanente aqui. Você não vai ficar aqui para sempre. Você vai morar na Jerusalém celestial. Você vai morar no lugar aonde Jesus está. Essa cidade aqui, ela não é para sempre. Nenhuma dessas cidades é para sempre. Portanto, nós aguardamos e procuramos a cidade que vai ser eterna, a nossa morada é eterna. Portanto, querido, não vamos viver de qualquer jeito, né? Pensando que nós vamos ser eternos aqui. Não, nós vamos passar sim dificuldades, mas nós aguardamos um dia em que Jesus virá e nos levará. Aguardamos um dia em que nós moraremos com Ele na cidade dele, aonde nós moraremos para sempre, né? Para sempre. Por isso nós aguardamos, por isso nós procuramos, né? A cidade que virá depois, né? Esse texto está falando isso. Por isso, por meio de Jesus, preste bem atenção, por meio de Jesus, ele fala aqui, por meio de Jesus, ofereçamos sempre louvor a Deus. Só existe louvor através de Jesus. Só existe um louvor que agrada ao Senhor através de Jesus. Ele diz, por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Não tem como oferecer o louvor a Deus se não for por meio de Jesus. Precisamos oferecer o louvor a Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Sabe, querido, quando você confessa a sua fé em Jesus, quando você passa uma situação difícil, quando você passa uma situação, né, como essa que nós estamos passando hoje, mas você louva o Senhor, você crê no Senhor e você declara com toda a sua fé nele. Isso é o louvor que agrada o Senhor, né? Portanto, o verdadeiro louvor está ligado ao sacrifício. O verdadeiro louvor está ligado ao sacrifício. Sem sacrifício não tem louvor. Sem sacrifício não tem adoração. Sem o sacrifício não tem culto a Deus. Sem sacrifício não conseguimos adorar e agradar o Senhor. Por isso, querido, o lugar do sacrifício é a cruz. O lugar do sacrifício é onde eu e você precisamos estar, no altar do sacrifício, como fez Isaac, né? Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício que agrada a Deus não vem só de palavras. O louvor é importante, mas é importante também entender uma coisa: Deus se agrada com o sacrifício de ajudar um ao outro. A Bíblia está dizendo aqui, ajudar um ao outro, ajudar o irmão que está passando por situação difícil, necessidade. Sabe que esse sacrifício é o sacrifício não só de palavras, não só de louvor, que como coisas, como Jesus falou, não só de honrar o Senhor com os lábios, mas de coração. De coração. Essas são as atitudes práticas de ajudar uns aos outros. Essas são atitudes práticas que agradam a Deus, né? Agradam a Deus. Esse sacrifício que nós devemos fazer uns pelos outros, ajudando uns aos outros, porque nós precisamos ir ao lugar do sacrifício e deitar no altar do sacrifício e ser o sacrifício, né? O sacrifício que agrada a Deus é o fruto dos nossos lábios que confessam a nossa fé nele, é ajudar uns aos outros. Esses são os sacrifícios que agradam
a Deus. Mas para isso nós precisamos descer do altar da reputação. Para isso nós precisamos sair do lugar que limita a nossa fé e ir ao encontro de Jesus. Amém, querido? Essa é a palavra que eu deixo para você hoje meditar. Leia, medite, veja o que Deus vai falar com você através dessa palavra, porque Deus tem falado comigo e com você nessa palavra em Hebreus, no capítulo 13, e aqui no versículo 13 especificamente. Eu quero deixar essa palavra para você. Medite junto com a sua família, ore aí junto com a sua família, quando terminarmos aqui a nossa palavra, que você possa juntar junto aí com a sua família e orar a Deus, pedindo o entendimento dessa palavra para a sua vida, para que você e a sua família possa praticar isso, né? Essas são práticas, né? São exemplos práticos para a nossa vida cristã e nós precisamos disso. Amém, querido? Quero te agradecer mais uma vez, quero orar junto com você e com a sua família aí, aonde você está. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor, Ele está aperfeiçoando, Ele está cuidando de cada um de nós, inclusive dessa pessoa que está me ouvindo agora. Eu declaro, Senhor, que a Tua bênção está sobre a vida dela, nesse momento que ela está ouvindo essa palavra. O Senhor está entrando lá no seu coração e mudando e transformando e restaurando a sua vida. Essa palavra, ela não voltará vazia, porque Jesus falou isso. Em o nome de Jesus, nós declaramos que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o favor de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Glória a Deus, querido. Até a próxima, se Deus quiser.